A gente fala em fermentação, que hoje nós não reparamos onde a fermentação está, mas está em tudo o que a gente imagina. É no iogurte que você toma, é no kombucha que você toma, é no bolo, é no pão e nos lácteos, nos queijos. Então tudo isso tem fermentação e a gente tem que conseguir diferenciar fermentação, porque tem gente que confunde com coisas estragadas. Coisa estragada é uma coisa, um fungo ruim, e a fermentação são bactérias boas que fermentam aquilo ali, e isso tudo ajuda no organismo e tudo mais. Então o mel é um alimento fermentado. Não deixa de ser um alimento fermentado. Então a Alexa estava fazendo o quê? Usando a cera desse mel, que é aquela cera que não dava para se usar para nada. Hoje em dia já existe em pesquisa, estão conseguindo fazer biocombustível com a cera de abelha. E a Alexa descobriu que dava para colocar em volta, né, do ingrediente. Então passava a cera em volta, deixa lá 45 dias, 50 dias, ela não estraga por causa das propriedades e traz um gosto acentuado do mel, do fermentado e tudo mais. Então envolto, quem assistiu o vídeo sabe do que a gente está falando e dá outro gosto. Ele dá continuidade falando dos fermentados, né? Então ele pega o mel, faz um vinagrete. Esse vinagrete ele serve um ceviche de flores e ele cita que é um prato do Dom que todo mundo pede quando vai. É um prato antigo, mas que teve que manter as tradições. Como o Aligô, como todo mundo vai lá, teve que manter as tradições porque todo mundo vai para provar esse ceviche de flores. Outro prato também que ele cita no vídeo é uma mandioca cozida com esse mel. E esse mel ele tem um defumado, então uma mandioca cozida com mel defumado e um picles de mandioca. Então vocês veem quanto de valor agregado num pedaço de mandioca com um pedaço de mel, feito um picles num outro pedaço, ele consegue colocar num restaurante dele e cobrar absurdo, mas com tudo isso que eu disse. Tem a história do produtor, tem a história do mel lá no fundo, tem a história do picles que entra pro ácido, então você consegue fazer isso de uma forma diferente, né? E isso que eu quero que vocês entendam, que não é porque eu tenho simplesmente uma mandioca ou um pouco de mel que eu não consigo fazer um prato que enquadre num restaurante contemporâneo ou mesmo de cozinha sustentável. A gente falou do mel, falou da mandioca, falou do valor agregado. Uma coisa que eu queria citar também, que ele fala bastante no final, que é legal vocês entenderem isso. Ele cita uma pessoa que é sócio do Dom hoje, e essa pessoa começou lavando louça. Então, entender esse meio que é necessário para vocês chegarem lá na frente quando cozinheiros, acredito que esse momento que a gente está vivendo vai fazer com que muitos cozinheiros sejam valorizados, porque ninguém dá a mínima importância no dia a dia, na correria de tudo aquilo, que come rápido, vai no restaurante, e hoje as pessoas se viram obrigadas a cozinhar. Se viram obrigadas quando já está fazendo o café da manhã e já está em cima o almoço para ser feito. Então é um momento difícil, mas que com certeza a nossa profissão vai ser muito valorizada. Quem conseguir se adaptar a esse momento, né, eu acho que vai se sair muito bem. O delivery, a higiene com máscara, luva, quem conseguiu um passo à frente nisso vai estar muito bem colocado. Eu acho que esse momento é um momento muito difícil, mas veio para dar um start para prestarem atenção na profissão do cozinheiro, que tem que ser valorizada, porque não é tão simples como vocês veem, e como eu disse, está preparando o café da manhã e em cima já é quase 11 horas, está na hora de fazer o almoço, né? Então é bem difícil. Falando outro defumado que eu citei um tempo atrás com vocês, é o alho negro. O alho negro é um alho que deixa fermentar dentro de algum lugar quente a 60 graus, ou numa estufa, ou em cima de um forno a lenha. Então esses fermentados vêm entrando. Picles, né? Que nada mais é do que alguma coisa cozido em ácido, que a gente tem uma cebolinha que a gente vai usar no nosso prato.
E é isso, galera, agregar valor é super importante, porque se a gente não entender o ingrediente que nós estamos trabalhando, a gente não tem nem história para contar para o seu cliente lá depois e nem qualidade no prato. Hoje o nosso prato remete um pouco à região norte e nordeste, porque ele é consumido muito nessa região, não especificamente norte, não especificamente no nordeste. Uma coisa que eu queria dizer para vocês também é sobre o selo arte. Não consigo um pouquinho, tá? Sobre o selo arte. O selo arte foi uma lei que proporam e já foi aprovada para os pequenos produtores conseguirem fazer os seus produtos nos seus estados e conseguir comercializar esses produtos fora do estado. Antigamente não podia, a gente falou a história da Sudbrack um tempo atrás, que jogaram todos os queijos dela fora num evento que era o Rock in Rio, e jogaram todos os queijos porque falou que esse queijo era produzido na região de Minas e estava sendo usado na região do Rio, né? Então que mudou de estado, não podia ser vendido e aquilo ali foi jogado fora. A gente para se atentar, obrigado. Se a gente para se atentar, tanta gente passando fome no mundo e as pessoas jogando ingrediente fora. Então esse selo veio para facilitar um pouco facilitar um pouco esse mandar para outros estados, porque até então não podia. Então quando a gente falou de produtos da aula passada, quero que vocês entendam isso. Fazer produtos, geleias, os queijos, tentar produzir, conseguir pegar uma abóbora dessa e pensar em valor agregado. Eu posso ter um doce, pode ser cristalizado, pode ser cremoso, pode ser uma sopa congelada, pode ser um nhoque, e conseguir entender que agregar valor no produto é bem importante e a gente dá valor nisso. Então o selo arte faz parte dessa cadeia de alimentos produzidos nos estados que podem ser enviados para outros, para não ter nenhum problema. Quando a gente fala no norte e nordeste, a gente falou bastante da mandioca, né? Que está presente em bastante coisa. A gente parar para pensar na tapioca, no pão de queijo, tudo tem a mandioca, né? O polvilho e a farinha na mesa do brasileiro, quase todas as mesas vai ter um pouco ou farinha deusa ou farofa temperada, então a mandioca muito presente. Mas eu queria que nós se atentássemos aqui para o milho, né? Falando um pouco daquela região. O milho muito presente. A gente tem o cuscuz, que se faz no norte e nordeste, que eles dizem até uma brincadeira, né? Que é cuscuz com tudo, né? Com exemplos, é com chocolate, é com carne, é com tudo. Então eles têm essa comida culinária que eles dão muito valor, que é o milho, né? Então o cuscuz de manhã se come com manteiga, lá eles comem com carne seca. Esse cuscuz que sobra se faz uma farofa no almoço e no final também sobra para o jantar. Então é cuscuz com bode, que eles gostam muito, e o milho, né? O milho muito presente nisso daí. Se a gente focar um pouco para cá, para o sudeste e sul, a gente tem o consumo muito do arroz, né? Que no sul arroz carreteiro. Chega aqui no sudeste, Minas, São Paulo, nós temos nas galinhadas. E quando a gente vai para norte e nordeste, a gente chega no prato que a gente vai fazer hoje, que é o baião de dois. Então, nordeste, a gente poderia falar muito do que eles chamam de galinha de capoeira, que é a nossa galinha caipira, machichada. Tem uma coisa bem legal também que eles fazem, que é o frango capão, né, que eles chamam. Então vamos imaginar, eles tinham frangos que tornariam galos, eles não podem estar se alimentando daquilo quando está muito duro. Então era muita tradição da filha, quando ia casar, então o pai já começava a capar alguns frangos, então aqueles frangos se tornam uma carne mais macia por ser capão e acabam atingindo, tem frango de 2,5 kg, então é uma carne mais macia pelo fato de serem capão. Aqui a gente pode falar um pouco do pirão, né? Pirão de todos os tipos, que é o farinha de mandioca, tem
como eu falei, o consumo com charque. Se a gente descer um pouco para Minas, tem o consumo também do milho nas polentas. E entender como que o baião de 2 também surgiu, né? A gente para pensar, a gente sempre fala nos tropeiros, nos sertanejos, nessas pessoas que não tinham como armazenar muito aquilo ali. Os canavieiros tinham um prato que é bem legal também, que eles faziam no canavial, que eles chamavam de 40. Faziam tipo usavam a palha da cana para fazer essa fogueira, colocavam para cozinhar esse milho, adicionavam o que tinham ali em volta, né? Então ou era carne de caça, ou era o charque, e aqueles ingredientes que tiravam da terra, que eram plantados, o feijão e o arroz, algumas vezes o milho que estava ali presente. Então começa a surgir essa comida sertaneja desde daí, né? Tanto o baião de 2, que era mais fácil armazenar o charque, mais fácil curar o bacon, que a gente tinha um processo de armazenamento mais longo, mais alto. E então é isso. E eles pegam e começam a preparar essas comidas lá. Então o cuscuz, o baião de 2, a própria carne seca, o próprio consumo com a mandioca, os escondidinhos e tudo isso, o próprio queijo coalho, e tudo isso num valor hoje agregado, e que todo mundo consegue entender que tem história um baião de 2, coisa que 10 anos atrás, se você fosse comer um baião de 2 em qualquer lugar por aí, seria nada mais que um arroz e feijão misturado, um prato feito. Então isso que eu digo, é o valor agregado que as